Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje, dia 15 de junho de 2022, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Antes de fazermos a nossa leitura da página do Evangelho, toda quarta-feira, nós fazemos a leitura de uma página do Evangelho como medida preparatória para as nossas atividades. Eu gostaria de lembrá-los sobre a nossa campanha do óleo de cozinha usado, que não deixem de recolher aquele óleo de cozinha que vocês já usaram, coloquem numa garrafa PET. Quando estiver cheia, tragam para nós. Nós temos um tonel de 100 litros e essa é uma atividade ecológica muito importante e que também ajudará a nossa casa. A outra coisa, não deixem de fazer a atualização do cadastro de vocês no site do SEASA. Vocês têm, inclusive, uma funcionalidade, quando acessam o nosso site, de poderem já encontrar a página de cadastro com o QR Code, apontando o celular, o leitor do celular de QR Code, para o código, ou até navegar pela nossa página no SEASA, que é fácil, vocês vão fazer um cadastro muito rápido, e isso vai permitir que nós possamos chegar até vocês, possamos mandar as nossas notícias, o nosso noticioso mensal, enfim, vários informes importantes. E que também não deixem de pensar sobre a possibilidade, aqueles que fazem contribuição mensal para a nossa casa, de atualizarem as suas contribuições, pelo menos com a inflação do ano passado, 10% ou menos, mas que procurem atualizar as suas contribuições na medida do possível, é claro. Então, meus irmãos, agora para preparar a nossa ambiência, a nossa psicosfera, para o trabalho que se seguirá com o nosso irmão Mauro Oliveira, que vai proferir o estudo da noite de hoje, eu pedirei à nossa irmã Márcia Preciosa que faça a leitura da página do Evangelho. Boa noite. E o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, verdadeira propriedade, item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, e se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário,
Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com teus haveres. Pascoal, Genebra, 1860. Ótima página. Bem, meus irmãos, após essa lindíssima página, essa mensagem de Pascal, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Mauro Oliveira, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Capítulo 5, Desdobramento. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine nesse momento e que a espiritualidade maior possa nos inspirar naquilo que for necessário. Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, por Hermínio C. de Miranda, nós faremos hoje damos continuidade ao capítulo 5, que tem como título Desdobramento, e faremos o item 5 até o 8, mas faremos em duas partes, né? O item 5, utilização mediúnica da faculdade anímica, o item 6, mecanismos do desdobramento, item 7, caso típico de desdobramento, e o item 8, o cordão fluídico. Então, iniciando com o item 5, utilização mediúnica da faculdade anímica, Hermínio C. de Miranda nos diz o seguinte: parece-nos oportuno examinar a seguir a faculdade anímica do desdobramento em sua utilização mediúnica, dado que vamos dentro em pouco defrontar-nos com fenômenos de natureza mista no trabalho de Regina. Mais uma vez, um pequeno depoimento pessoal. Em reunião pública de debate realizada há algum tempo, uma senhora médium fez-me uma pergunta embaraçosa. Perguntou-me se na sessão mediúnica deveria obedecer ao seu mentor espiritual ou ao dirigente encarnado dos trabalhos. E explicou que o amigo espiritual lhe pedira que se preparasse para ser desdobrada, pois havia trabalho específico a fazer nessa condição. Consultado a respeito, o dirigente negou-lhe a autorização, provavelmente por entender que trabalho de doutrinação ou desobsessão tem de ser feito necessariamente por incorporação ou psicofonia. É o que nós normalmente vemos, né, como maneira mais comum. E aí Hermínio C. de Miranda, para se manter numa posição assim equilibrada e politicamente correta, ele diz o seguinte: dei-lhe uma resposta sumária, dizendo-lhe que não via inconveniente em que o trabalho mediúnico fosse conjugado com o de desdobramento, mesmo porque a teoria e a prática da psicofonia nos ensinam que o espírito do médium é habitualmente desdobrado para facilitar a manifestação do espírito visitante. Não era meu propósito
propósito colocar a resposta em termos tais que ela entendesse que precisava obedecer a um e desobedecer a outro. Ele ficou assim meio em cima do muro, né? Equilibrado. É importante aqui quando ele fala que habitualmente, né, nas reuniões de desobsessão ou na prática comum, e principalmente nessa parte, como ele comentou, da desobsessão, exista esse pequeno desdobramento. A gente vai ver mais à frente um videozinho pequeno onde é comentado isso. E ele continua: prometi enviar posteriormente por carta algumas observações complementares, o que fiz indicando-lhe a leitura do capítulo 21, Desdobramento em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, bem como Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, de Ivone A. Pereira. Isto nos leva a pensar nas dificuldades que enfrentam nossos queridos companheiros desencarnados para realizarem conosco a tarefa que é basicamente deles. Por isso escrevi, em Diálogo com as Sombras, que fazemos muito quando não atrapalhamos esses devotadíssimos amigos que realizam por nós 90% do trabalho e ainda complicamos os magros 10% que nos cabem realizar. Então, eu frisei de maneira proposital, apesar de nós estarmos estudando esses aspectos dos fenômenos mediúnicos de uma maneira mais técnica, mas a gente não pode deixar de falar a respeito disso, porque muitas vezes nós médiuns nos sentimos mais do que realmente somos, né? E aqui ele nos fala que 10% só é responsabilidade nossa. E para piorar, nós atrapalhamos o trabalho deles. Ele toca um pouco nesse assunto do estudo a respeito dos fenômenos, né? É o que nós estamos buscando realizar exatamente com esses estudos que fazemos aqui às quartas-feiras, né? Aprimorarmos o nosso entendimento a respeito desses assuntos. Mas não só a questão do estudo, né? Porque muitas vezes a gente se perde nas coisas materiais da vida, né? E nos tornamos médiuns, entre aspas, fracassados pelos comportamentos viciantes que temos em relação fora da casa espírita, né? Dentro da casa, a ambiência facilita a nossa condição, até mesmo a nossa concentração, a nossa tranquilidade, esquecendo os problemas do nosso dia a dia, mas é muito comum sairmos da casa e parece que mudamos a chave e nos tornamos diferentes daquilo que somos aqui dentro, né? Eu acho que o grande desafio nosso para que tenhamos condições de nos tornarmos médiuns melhores, logicamente, está no estudo, mas está no comportamento que temos fora da casa. Porque é fácil dentro da casa você adquirir essa condição mínima, apesar de atrapalharmos, para a realização dos trabalhos. Ele continua: é certo que as atividades mediúnicas devem ser disciplinadas no grupo e é indispensável que algum encarnado se responsabilize pelo bom andamento delas. E aí ele toca, né? Mas por que, meu Deus, não se estuda um pouco mais a doutrina espírita, em geral, a mediunidade em particular, a fim de não criar obstruções ao trabalho dos companheiros desencarnados? De fato, encontramos no livro citado de André Luiz o seguinte. Então, Hermínio cita do Mecanismos da Mediunidade essa condição do desdobramento. É imperioso notar, porém, que é considerável o número de pessoas, principalmente as que se adestram para esse fim, o desdobramento,
efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera e a esfera extrafísica. São os médiuns que têm essa característica, né? Essa capacidade, né? Médiuns que comumente se chamam médiuns de desdobramento. Mas Martins Peralva, ele comenta em um de seus livros, eu acredito que seja Estudando a Mediunidade, que as pessoas às vezes comentam ou fazem referência da seguinte forma: sou médium de transporte. E ele diz que isso é um equívoco, né? Porque médium de transporte é um médium de efeitos físicos, onde o espírito se aproveita dessa condição e traz até o recinto onde o médium está localizado objetos, flores, né, que são materializadas. Esse é o médium de transporte. O médium de desdobramento não tem essa característica e apenas faz o que comumente no esoterismo se fala, uma viagem astral, né, um desligamento e emancipação do espírito durante o sono ou durante no estado de vigília. Em outra obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, o assunto é tratado de maneira ainda mais específica e extensa. O médium é magnetizado, desdobrado, tem seu perispírito desembaraçado de eflúvios vitais necessários ao equilíbrio do binômio corpo-alma e que foram restituídos ao corpo e, após outros cuidados, é incumbido de uma tarefa mediúnica. Então, aqui especificamente, ele dá ou explica e dá o exemplo dessa utilização anímica para a utilização mediúnica nos trabalhos. Ele falou que o assunto é extenso, né? Mas a gente vai resumir aqui o que acontece nesse capítulo. E é o médium Antônio Castro, né? Chegou a vez dele de fazer o exercício do desdobramento. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarinho do tórax, do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium. Então iniciou o processo de desdobramento. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático, o cordão de prata, né? Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Então, esse momento inicial de desdobramento, algo não estava acontecendo de maneira adequada, correta, né? Existia algum distúrbio, algum desequilíbrio naquele momento, sem contar a condição própria do médium, não acostumado com esse tipo de ação, né, de fenômeno, diferente de Regina, que a gente observa que para ela isso era comum, e mais à frente a gente vai ver o porquê dessa ocorrência, desse distúrbio. Então Clementino agora vai fazer o quê? Passes magnéticos nele, renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como se justapondo novamente ao corpo físico. Então houve um pequeno desdobramento parcial, ele não estava com as características perispiríticas dele adequada. Clementino dá o passe, ele retorna e a partir daí vai acontecer o desejado. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora
prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, quer dizer, o cordão fluídico, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, espírito, se movimentava em nosso meio. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Castro devolveu essas energias ao corpo inerte e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. O médium mais à vontade, fora do corpo denso, recebia instruções que Clementino lhe administrava. Então, esse momento inicial, onde existia uma deformidade do perispírito de Castro, tinha a ver com a questão do duplo etérico, que tem ligação em relação ao corpo, no sentido de vitalidade, as energias vitais, e isso provocou exatamente essa deformidade. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispersar a atenção, incipiente ainda nesse gênero de tarefa. Precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Nós vamos ver um vídeo agora. Apresentamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se esterilizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Foi apenas uma maneira didática que foi colocada ali. O fio prata ele é um só, porém nele trafega exatamente essa situação, a questão da vitalidade que ele botou ali em rosa, né? Mas de um modo geral, o cordão fluídico ele parte ali da questão do chakra frontal, né? Em direção ao espírito, ou essa ligação, né? Com os diversos corpos, né? Então há a questão do emocional ali que ele coloca como sendo partindo do chakra coronário. É importante a gente frisar que André Luiz ele divide o corpo, né? O homem encarnado, né? Em corpo físico, o duplo etérico, né? Ele chama de psicossomático o perispírito propriamente dito, né? E tem o corpo mental e o espírito, ele divide em 5, né? Agora um outro vídeo que é a continuação e que vai dar uma ideia do que aconteceu com Castro. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico,
que em síntese são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Então, quando Hermínio C. de Miranda comenta que existem pequenos desdobramentos existentes no trabalho de desobsessão, né, no sentido da psicofonia, é porque facilita a comunicação com a espiritualidade, que você estando desdobrado, mesmo que parcialmente, você vai sofrer menos influência do corpo físico e a possibilidade de absorver as informações que o espírito quer transmitir para você se torna mais fácil, né? Continuando. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Esse retorno ao corpo físico é que faz, na maioria das vezes, o médium não se lembrar, né, principalmente durante o sono, do que ocorreu durante o desdobramento, né? Ali nós observamos que houve o duplo etérico e depois retornou para o corpo. Então, com Castro aconteceu isso, houve um desequilíbrio e aí, através do passe magnético, ele retornou o duplo etérico até o corpo físico e depois prosseguiu de maneira adequada e consegue fazer a viagem que ele deseja realizar, no sentido de auxiliar no auxílio mediúnico necessário, né? E por último... Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. Nesse caso, a gente lembra o Kardec lá
no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a emancipação da alma, né, que ele faz a divisão, né, do sonho, do sonambulismo. Aqui no caso fica mais claro que o corpo mental ele se desloca e aí há uma maior facilidade de seguir para locais onde normalmente tem questões, que é uma condição superior à nossa, e ele comenta, né, que de modo geral o espírito se sente tanto maravilhado com aquilo que ele vê nos outros planos, né, no plano superior, que não tem vontade de retornar, né? É natural, né? Prosseguindo, ele diz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 18, Mediunidade e Corpo Espiritual, André Luiz nos informa que foi a partir das faculdades de desdobramento, lentamente desenvolvidas com os recursos do sono fisiológico, que começaram a ser criadas as primeiras condições que iriam permitir o exercício da faculdade mediúnica. A gente vai ler um resumo desse capítulo 18, mas o que ele está querendo dizer aqui é mais ou menos o que Herculano Pires fala no livro O Espírito e o Tempo, quando ele divide a condição, inclusive, mediúnica, da adoração do homem e tudo mais, nos horizontes culturais. E ele comenta que no horizonte primitivo, a gente lembra que o homem adorava as pedras, a floresta, né, os animais, né? No horizonte agrícola, inclusive, no horizonte primitivo, tem a figura do feiticeiro. E a partir do desdobramento durante o sono e através das intuições, inspirações, vamos dizer assim, começou a existir um desenvolvimento. E aí, através do homem deixando de ser sedentário, passando a viver, deixando de ser nômade e passando a ser sedentário, né, realizando ou surgindo as primeiras cidades próximo ao rio, a agricultura surge e começa a existir um desenvolvimento dessa mediunidade com o culto aos ancestrais, quer dizer, os espíritos familiares passam a ser cultuados. E aí vem, por uma sequência lógica de crescimento, o horizonte profético, o civilizado com o politeísmo, profético com a questão das vidências proféticas, até chegar com Jesus, que marca o início do horizonte espiritual, e esse horizonte espiritual é tão grande que a doutrina espírita se inclui nele, porque aí a gente tem o que ele chama de uma mediunidade positiva. O que vai ser dito aqui de maneira diferenciada por André Luiz é mais ou menos isso, mas de uma outra forma, né? Mas tudo tem a ver com a questão do crescimento mediúnico. Esse capítulo inicia, e a gente resumiu naturalmente, com a aura humana, onde ele diz: todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Nas reentrâncias dessa túnica eletromagnética circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. A aura é a nossa plataforma onipresente em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e hostilizados ou amados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, na espiritualidade, nós não temos como nos esconder, né? Tudo é visualizado, inclusive com essa condição aqui. A mediunidade inicial. Essa obra de permuta, né, de troca, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente. Os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, questão de afinidade, né? Cujo coração se voltava para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal que se digladiam na própria terra. A intuição
Foi por esse motivo o sistema inicial de intercâmbio facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-los no trabalho sutil da telealimentação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia por intermédio de força mental. Então ele considera aqui como a intuição sendo o primeiro elemento inicial de intercâmbio. Mas a gente vai ver logo em seguida que tem o desdobramento como segundo ponto, ou poderíamos dizer até como de grande importância. Então nesse item aqui, sono e desprendimento, ele fala, ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e por isso mesmo é entregue ao relaxamento muscular, quer dizer, após o trabalho, né, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Amadurecido para pensar e lançado de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou, pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa. Tal como aprendera vagarosamente, porque como espíritos que somos com diversas encarnações, esse desprendimento não deveria ser uma novidade, né? Porque se você já passou por esse estágio de nascer, viver e morrer, você tem esse aprendizado intuitivamente, né? Intrinsecamente dentro de si, né? E aí a mediunidade espontânea, nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se ao pé dos objetos que lhe tomam o interesse. É assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Nós lembramos que no horizonte agrícola existia o quê? Os deuses relacionados à agricultura, o Deus Sol, a Mãe Terra, tudo isso relacionado à vida cotidiana dele. O caçador volta para a floresta, o ceareiro do bem volve à leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Consolidadas semelhantes relações, esse pedaço é o que está no livro. Hermínio C. de Miranda, ele relata esse trecho. Eu apenas fiz um resumo do capítulo todo. Então, Hermínio fala, consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, quer dizer, do sono comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático, passaram das observações durante o sono, as observações da vigília, a princípio fragmentárias, acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Então, essas ideias fragmentárias é justamente o que ocorre após o sono, né? E a gente não se lembra do sonho da maneira como ele foi real, mistura-se com a realidade do dia a dia e existe essa confusão ou esse sonho aparentemente confuso, né? E complicado de ter o entendimento. Quando ele fala de mediunidade espontânea, a gente lembra a questão da diferença entre o mediunidade e mediunismo, né? O mediunismo é esse fenômeno, a capacidade de maneira espontânea da utilização do quê? Do dom mediúnico, sem ter, na verdade, que é o que aconteceu com o homem durante sua trajetória, sem ter o entendimento a respeito daquilo, de como o fenômeno ocorria e com qual finalidade. A grande diferença quando surge a doutrina espírita é que isso tudo
começou a ter uma forma lógica e um objetivo maior ainda do que simplesmente você absorver as informações ou as visões dos espíritos de um modo geral, mas para um fim útil, né? Que é o desenvolvimento, esse fim útil não só do próprio médium, né? Na sua condição de instrumento de alavancar, né? Todos nós, no sentido de diminuir os nossos débitos do passado, mas também no sentido de você, como coloca aqui, de você ser um instrumento de auxílio à espiritualidade nesses trabalhos de desdobramento, apesar daqueles 10%, né, que são responsabilidade nossa, né, e nós ainda assim atrapalhamos, como ele disse, né? E aí surge a questão da mitologia, né? Nomes familiares, espíritos familiares, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizados à conta de deuses, né? Em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram por todas as formas possíveis o progresso da agricultura e do pastoreio, das indústrias e das artes. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, né? Ou a mediunidade que a gente tem condições como nós buscamos realizar, né? Trabalhar, melhorar, ter um estudo e um entendimento melhor, ou aquela que a pessoa nem sabe que tem e está realizando algum fenômeno desse. A função da doutrina espírita. A mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se desse modo a necessidade de condução reta. Quer dizer, a pessoa tem o fenômeno, tem a condição, e moralmente falando, às vezes não acompanha essa condição e essa capacidade. Mas aqui ele coloca um ponto importante, necessidade de condução reta. Quando maior tivermos nesse caminho, né, correto, mais nós vamos facilitar o serviço da espiritualidade. Os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Porque o nosso trabalho como médiuns é justamente associar essa condição, vamos dizer assim, natural, técnica que possuímos, né? Esse dom que nos foi dado, trabalhar isso associando aos aspectos morais que Jesus nos trouxe. Por isso que a nossa conduta, como eu falei, fora da casa espírita, possibilita justamente isso, né? Ele continua dizendo: os destaques são meus com a finalidade de acentuar que foram abrindo possibilidades ao exercício das primeiras faculdades mediúnicas aqueles encarnados que melhor conseguissem se desvencilhar do domínio das células em certas regiões do corpo físico e que também cuidassem de ampliar o aprendizado. Lá atrás, André Luiz colocou corpo somático, né, porque ele considera o corpo físico como somático. Aproveita a oportunidade para reiterar o que ficou dito em outro ponto deste livro. Isso é algo que ele fala o tempo todo. Não há fenômeno mediúnico puro, pois ele depende da cooperação prévia e simultânea do fenômeno anímico, desdobramento e outros. Isso é óbvio, pois o médium é um espírito encarnado, ou melhor, uma alma, ânima, e por si mesmo somente produz fenômenos anímicos. A gente vai repetir isso porque é importante.
nós temos as nossas capacidades, que são o quê? Aproveitadas pela espiritualidade, né? Não à toa, quando um espírito deseja se comunicar e mandar uma determinada mensagem, os médiuns mais aptos, segundo a capacidade de cada um, vão transmitir essas mensagens. Então, vários médiuns psicografando o mesmo espírito, a ideia vai ser a mesma, mas a maneira de transcrever essa ideia, ela é diferenciada, porque cada um tem a sua condição, né? E potencialidade de existências anteriores que nós desconhecemos justamente pelo esquecimento do passado tão importante, né? Estes se tornam mediúnicos quando acoplados a manifestações de seres desencarnados, quase sempre precedidas por desdobramento do espírito do médium, que é desalojado pela hipnose ou pelo magnetismo para abrir espaço à aproximação do manifestante. Toda vez que há a participação de um espírito no fenômeno, então isso é um fenômeno mediúnico, e como ele diz que não pode existir um fenômeno mediúnico puro, porque se aproveita do médium e o espírito necessita, infelizmente para eles, de nós, né? Seria ótimo para eles se não precisasse dessa instrumentalidade tão, digamos assim, indisciplinada, que é o que normalmente nós somos, né? Seria ótimo para eles, mas eles precisam da matéria para agir e fazer o serviço que nós temos que participar. A insistência sobre esse ponto, ele comenta, é deliberada porque se nota generalizada dificuldade em compreender e aceitar o fenômeno anímico em conjugação com o exercício da mediunidade, como se animismo fosse sinônimo de fraude ou mistificação, quando é o patamar sobre o qual a mediunidade se assenta para poder funcionar. Por isso, tanto insistem os espíritos em declarar que os textos ou falas que transmitem costumam assumir certo colorido próprio à personalidade do médium. Foi o que eu já me antecipei e comentei, né? A questão aqui da fraude, da mistificação, né? E a gente torna a falar porque alguns estão em processo de educação mediúnica, né? E o iniciante tem esse problema, né? E é importante quem está dirigindo os trabalhos de educação mediúnica tenha essa percepção, né, da possibilidade de fraude, porque a gente não pode retirar essa possibilidade, porque a gente sabe que o ser humano, infelizmente, é uma caixinha de surpresa, e nem tanto surpresa assim, porque a gente sabe o que nós somos intimamente. Às vezes enganamos os outros porque as pessoas não nos conhecem intimamente, né? Mas existem aqueles iniciantes, né, de todos os modos, com intenções nobres de aprender, estudar, mas existem aqueles onde o orgulho e a vaidade busca o quê? Vai acima do objetivo maior, que é servir de instrumento justamente de amparo, que é para isso que o médium, na verdade, funciona. O tempo todo a caridade está sendo realizada quando a mediunidade ela é bem trabalhada, porque esse é o objetivo maior, seja na mesa de desobsessão ou no passe, em qualquer outro tipo de condição, né? Ele continua, isto se pode observar com toda a nitidez quando o mesmo espírito atua através de médiuns diferentes. O bom médium é o que consegue um mínimo de interferência pessoal naquilo que flui através da sua instrumentação. É difícil, né? Não é fácil.
para aqueles que são, de um modo geral, acho que acredito a maioria seja consciente do que está acontecendo, você não ter um entendimento sobre como o mecanismo funciona e não tendo a confiança, né, naqueles que estão dirigindo os trabalhos, não tendo confiança na casa ou na equipe espiritual da casa, se torna mais difícil ainda esse prosseguimento, né? E difícil essa interferência pessoal. É difícil. Aí ele continua: mas que o fenômeno tenha um componente anímico, não há como deixar de reconhecer, pois é da sua própria essência. O que ele quer dizer? O ideal é que não houvesse essa interferência, mas existe. E, se possível, que ela exista de menor grau, né, para facilitar exatamente essa comunicação. A mediunidade é uma faculdade pessoal, individual, intransferível e guarda as características típicas de cada personalidade, como a impressão digital, o timbre da voz ou o tipo grafológico. O médium que se anulasse completamente seria um mero robô, ou estaria para o manifestante como a máquina de escrever está para o escritor e o piano para o pianista. Então, veja bem, apesar de buscarmos essa inconsciência, que seria, na minha cabeça, seria o ideal, né? Eu não lembrar de nada, o negócio acontece, eu não sei dos problemas dos outros, não sei o que está sendo dito para mim, pelo que está sendo dito, não sofro influência naquilo que vou transmitir, que vou falar, ou que vou escrever, né? Isso tudo, né, realmente é algo que interfere, mas deve ser evitado dentro da medida do possível, né? Ele coloca aqui que a impressão digital, o timbre da voz, é a característica de cada um. A gente vê na mesa de desobsessão, cada médium tem uma maneira de se manifestar, tem um controle sobre os movimentos, né, que o espírito está provocando ou desejando provocar. Aí sim entra a disciplina do médium e não permitir o barulho, a voz alta dentro da medida do possível, para que não haja um desequilíbrio na mesa e não atrapalhe os outros que estão ali, né? Isso faz parte do processo também, né? Ou deveria ser uma preocupação. É lógico que você quer deixar que a comunicação ocorra o melhor possível, mas a gente tem uma responsabilidade, né? Encerrando esse item aqui, esse item 5, ele diz: o que se quer é a máquina bem ajustada e lubrificada, ou o piano de boa qualidade e afinado. É um médium educado, o que se deseja. A máquina vai, contudo, reproduzir o texto segundo os tipos de que foi dotada, enquanto o piano tem sua tonalidade própria, com um timbre que não pode mudar. O mais fica por conta da competência do escritor ou do artista, né, do espírito. O tema ainda voltará a nosso debate quando estudarmos neste mesmo livro o problema específico da conversão do pensamento manifestante em símbolos, palavras, escrita ou falada, visões e etc. Quer dizer, as próximas, né, os próximos tipos de capacidade mediúnica. Enquanto não chegamos lá, voltemos à nossa Regina, que neste livro é o fio de Ariadne. Ariadne aqui, na mitologia grega, ela era apaixonada por Teseu e ela entrega um novelo de lã, né, para ele, e ele entra no labirinto do Minotauro e mata o Minotauro e consegue voltar, né? Ela era apaixonada por ele. Então, esse fio de Ariadne é a solução com a qual esperamos sair sãos e salvos do outro lado deste verdadeiro labirinto de complexidades que é
a mediunidade. Não é algo simples, né? Quem acreditou entrar numa casa espírita, como eu acreditei, conforme se falava a respeito das possibilidades, e que seria fácil, né? E se tornaria algo melhor do que eu sou, né? Isso traz um impacto quando você percebe que você não é nada. Você está sempre amando do outro lado, tendo que conviver com as suas imperfeições, dificuldades, com seu orgulho e com sua vaidade, para tentar superar isso tudo como obstáculo, que é a mediunidade. Ele é um obstáculo para nós, mas pode ser também algo que possa melhorar a nossa condição, né? Obrigado a todos, uma boa noite e muita paz.